dizer assim, de compreender. É bem fácil de compreender. Onipresença significa que Deus está presente em todo canto. Como diz o Salmo 139, que nós vamos já ler, Deus, ele não tem um local onde ele não possa estar. Se nós vamos no mais profundo abismo, Deus está lá. Se nós vamos nas maiores alturas, Deus está lá também. Todo e qualquer local que nós venhamos a estar, Deus está lá. É fácil de compreender isso, mas é muito difícil da gente ter uma percepção completa de como isso acontece. E nós vamos ver isso no Salmo 139, que Davi nos conforta, dizendo que existem algumas características de Deus que de fato é difícil de nós termos assim uma visão completa. Então é necessário a gente entrar na aula de hoje sabendo que nós nunca vamos esgotar um conhecimento a respeito de Deus. Deus é um ser completo, é um ser, vamos dizer assim, sem defeitos, como já disse, e nós somos seres limitados. Deus nos deu a condição de entender, sim, muitas coisas, mas por completo nós nunca vamos saber enquanto não estivermos na presença de Deus. Espero que eu tenha sido claro para que a gente possa dar início à nossa aula. Se alguém já tiver alguma dúvida, alguém tiver algum questionamento, já pode falar que nós vamos entrar nos slides e vamos começar nossas leituras e questionamentos. Se ninguém tiver nada, a gente já pula para os slides. Amém? Se tiver todo entendido aí, dá o ok e nós já vamos para os slides. Tá todo mundo vendo aí? Amém? Os atributos de Deus, dando início de fato à nossa aula de hoje, a onipresença de Deus. Meu nome é Ricardo Martins e que o Espírito Santo de Deus venha nos abençoar essa noite. Vamos dar início. O pastor Tiago vai estar fazendo essa mediação aí, já pode passar para o próximo slide. Espero que os irmãos estejam acompanhando a imagem e não deixem o meu rosto aparecendo, que os irmãos venham estar acompanhando o slide, que a gente vai explicando melhor e vai fluindo melhor o conhecimento na imagem, certo? Esses vão ser alguns dos tópicos da nossa aula de hoje: a introdução aos atributos, né, comunicáveis e incomunicáveis, leitura do Salmo 139, vamos ver Deus atuando no princípio da história, Deus atuando no decorrer da história, Deus no fim da história e Deus eterno. Amém? No final nós vamos ter algumas questões para que nós venhamos a fixar o nosso conhecimento da aula de hoje. Como já foi dito no começo, meus irmãos, existem alguns atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. O que seriam, então, atributos comunicáveis e incomunicáveis? Meus irmãos, os atributos que Deus comunica a nós, seres humanos, são aqueles que nós podemos exercer, que está aí descrito no quadro: amor, misericórdia, bondade, paciência e outros mais, não apenas esse. Esse é apenas um quadro para que nós possamos ter uma noção de onde nós estamos situados. Do outro lado aqui nós temos os atributos incomunicáveis, aqueles atributos que são, vamos dizer assim, da essência de Deus, no qual ele não compartilha com os seres humanos, pelo menos não em sua totalidade, certo? O amor, a misericórdia, a bondade e a paciência são comunicáveis, ao passo que a onipresença, a onipotência, a onisciência e a eternidade são exclusivas de Deus. Se alguém tiver algum questionamento, se alguém tiver alguma dúvida nesse ponto, pode abrir o microfone, pode ficar à vontade para falar, para que nós venhamos a... o pastor está dizendo que precisa do atributo da paciência. Eu acredito que todos nós precisamos. Mais alguém precisa do atributo da paciência? Será que mais alguém nessa aula de hoje precisa um pouco ter mais atributos comunicáveis de Deus? Só uma perguntinha. Pode ficar à vontade. Os atributos comunicáveis de Deus se relacionam conosco de modo que nós possamos exercer com outras pessoas? Sim. Sim, perfeito. Eu acho que uma das principais características é exatamente essa. Os atributos de Deus foram colocados em nossas vidas
pelo Espírito Santo de Deus, justamente para que nós venhamos a aplicar a outras pessoas. Apareceu uma pergunta aqui, eu não consegui ler. Pode abrir o microfone, pode falar. Enquanto eu estava falando, apareceu uma pergunta aqui. O irmão fez apenas um comentário. Ele disse que os atributos comunicáveis também podem ser chamados de atributos morais. Pronto, olha aí. Mais uma observação para a nossa aula de hoje. Ainda não tinha visto esse ponto, mas é mais uma observação que nós venhamos a anotar aí para que nós venhamos a acrescentar o nosso estudo e enriquecer o nosso estudo. São atributos morais. É importante a gente fazer também aqui, meus irmãos, uma pequena distinção. Apesar de ter atributos comunicáveis, ou seja, atributos que nós podemos exercer, esses atributos não podem ser, nós não conseguimos exercer eles em sua plenitude. Ou seja, nós somos capazes de amar, mas não amar como Deus amou. Nós somos capazes de ter misericórdia, mas existe uma misericórdia que vai além de todos os limites, que é a misericórdia de Deus. Nós somos capazes de demonstrar paciência, de demonstrar bondade, mas existe uma paciência que apenas Deus é capaz de atingir, que é a paciência divina, a bondade divina, o amor divino e a misericórdia divina. É importante também a gente saber esses detalhes, que nós podemos ter os atributos de Deus comunicáveis, devemos buscar, sim, com certeza, o máximo possível crescer no amor, na bondade, na misericórdia, mas a plenitude desse atributo, ele só vai ser exercido por completo através de Deus, certo? Existem também alguns atributos incomunicáveis que podem ser, vamos dizer assim, exercidos por nós, mas não também por sua totalidade. Por exemplo, a palavra de Deus nos diz que nós viveremos eternamente com Cristo nos altos céus. Então, nós, querendo ou não, parcialmente, vamos exercer esse atributo da eternidade, mas nós não existimos desde o início. Apenas Deus existe desde o início. Apenas Deus existe hoje e apenas Deus existirá para sempre. A eternidade, ela é um atributo incomunicável, mas que vai ter uma parcela de sua, vamos dizer assim, de sua atuação também sobre nossa vida. Passando esse ponto, nós já podemos passar para o nosso próximo tópico. Existem algumas características, meus irmãos, que elas são indivisíveis, certo? Deus, se ele não puder, a gente vai ver aí na imagem, essas são espécies de características indivisíveis. Esse quadro, ele nos mostra que essa não é a forma correta com que Deus tem essas três características: a onipresença, a onipotência e a onisciência. Deus não exerce essas características de forma divisível. Essas características que Deus exerce, ele exerce por completo. Essa não é a imagem adequada. A imagem adequada para as características de Deus seria essa segunda imagem. Deus, ele é onipresente, onipotente e onisciente por completo. O que eu quero dizer com isso? Se existir algum lugar em que Deus não pode estar, então Deus não pode fazer todas as coisas. Se existe alguma coisa que Deus não sabe, então Deus não está em todos os locais. Se existe alguma coisa que Deus não pode fazer, então Deus também não sabe todas as coisas, já que ele não pode fazer determinadas, vamos dizer assim, determinadas coisas. É importante que nós tenhamos, eu espero que eu esteja sendo claro, as características de Deus, elas atuam por completo. Não existe, se existisse algum local em que Deus não pudesse estar, consequentemente, Deus não saberia de todas as coisas e Deus não
poderia fazer todas as coisas. Os atributos de Deus indivisíveis, eles são completos. Eu espero que eu tenha sido claro. Se alguém tiver alguma dúvida nesse ponto, pode abrir o microfone, pode falar. Se alguém tiver algum questionamento, alguma pergunta, alguma coisa também para contribuir para a aula, pode ficar à vontade. Se alguém puder contribuir de alguma forma, quiser acrescentar alguma informação que não foi dita, fique à vontade. O importante é que nós venhamos a aprender cada vez mais. Ficou claro esse ponto? Pode ficar à vontade, pode abrir o microfone, podem falar. Amém? Opa! Tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim. É interessante esse gráfico. É muito. Pastor? Oi. Eu não sei se é só eu, mas não está dando para ouvir aqui o seu áudio. Pronto, estão me ouvindo agora? Agora estou. Pronto, é porque eu estou usando aqui outro aparelho, aí pronto. Estava comentando o fato de que o que está exposto no gráfico aí, no slide, é uma explicação perfeita da relação dos atributos, ou sua natureza indivisível. Porque o que vale para a onipresença, onipotência, onisciência, vale também para todos os outros. Né? Muito comum as pessoas pensarem assim: Deus é mais amor e menos justiça, né? Deus é um Deus de mais misericórdia e tem menos ira. Não. Em Deus, tudo que está sob medida é perfeito, é aquilo que você falou, existe sua plenitude. E isso vale para tudo, porque Deus é o único ser que é essencialmente perfeito e que todos os seus atributos estão no mesmo pé de igualdade. Amém. Maravilha. Maravilha. Espero que tenha ficado claro. Se mais alguém puder acrescentar, eu fico alegre com isso, glorifico a Deus para que nós venhamos a aprender cada vez mais. Mais alguém tem alguma coisa a acrescentar? Não, se ninguém tiver mais nada, espero ter ficado claro, né? Essa questão da indivisibilidade dos atributos de Deus. Que Deus não exerce os seus atributos de forma dividida. Deus, ele é completo e ele atua de forma completa. Vamos entrar agora naquele segundo ponto que eu falei na introdução. Salmo 139, versículo 1, do versículo 1 ao versículo 6. Salmo 139, do versículo 1 ao versículo 6. Vamos dar uma ênfase ao versículo 6, certo? Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe, penetra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conhece todas. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim põe a mão. Preste bem atenção no que Davi vai falar agora, que é aquele assunto que eu falei na introdução da nossa aula de hoje. Olha o que Davi fala no Salmo 139. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não posso atingir. Aqui entra dois detalhes que eu queria ressaltar. O primeiro é que nós, enquanto seres humanos limitados, não teremos a compreensão por completo dos atributos de Deus. Note que Davi sabe perfeitamente como Deus atua. Ele sabe que Deus conhece o seu coração, ele conhece as palavras que Davi vai falar antes mesmo que ele diga. Deus conhece onde ele anda, conhece seu deitar e conhece o levantar. Mas ele fala que esse conhecimento é maravilhoso demais para ele, sobremodo elevado, e ele não pode atingir. É importante que nós venhamos a saber que os atributos de Deus, nós não o compreenderemos por completo. No caso, o amor de Deus. Como Deus pode mandar o seu filho, o seu único filho, para morrer por pessoas que não merecem. Como Deus é capaz
de dar a vida do seu filho por pessoas que diariamente o negligenciam, pessoas que diariamente pecam contra Deus. Muitas vezes nós desobedecemos a Deus. Como Deus consegue amar dessa maneira? Esse é o tipo de conhecimento que nós jamais vamos atingir. É o tipo do amor que nós jamais seremos capazes de atingir. E também é importante para que nós venhamos a compreender que alguns atributos de Deus, principalmente os incomunicáveis, no caso da onipresença, nós não chegaremos a um ponto de saber como isso funciona. Como Deus é capaz de estar aqui e ao mesmo tempo estar em todos os países. Como Deus é capaz de me ouvir aqui, estar presente conosco aqui nessa aula e ao mesmo tempo é capaz de estar presente lá em Israel, vendo toda aquela situação que está acontecendo e ao mesmo tempo também ele está nos hospitais onde pessoas estão sofrendo com o coronavírus. Deus está presente em todo e qualquer local. Isso, para nós, é fácil de, vamos dizer assim, saber, mas jamais iremos ter um total conhecimento sobre isso, porque nós somos limitados, Deus é um ser, nós somos limitados e Deus é ilimitado. Nós jamais teremos essa compreensão, a não ser que Deus assim nos permita quando estivermos juntamente com Ele. Importante saber desse ponto e vamos passar agora para a segunda parte do Salmo, onde Davi vai tratar da onipresença de Deus. Davi fala: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo os céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Meus irmãos, que maravilha! Nós servimos a um Deus que está em todo e qualquer local e jamais nós poderemos dizer que estamos sós. Jamais poderemos dizer que caminhamos sozinhos. Jamais nós poderemos dizer que Deus não está conosco. Deus, ele é um Deus presente. O nosso Deus, ele é um Deus de perto, mas também é um Deus de longe. Existem algumas coisas que nós vamos ver mais na frente, alguns erros de algumas situações que nós aprendemos no decorrer da vida, e nós vamos ver que Deus é Deus de perto, Deus é Deus de longe, Deus é Deus em todo e qualquer local. Amém? Passando, vamos ver um pouco agora sobre o agir de Deus durante toda a história. Nós temos ali em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus atuando no princípio, quando o versículo diz, né? Gênesis 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus estava no princípio, criando todas as coisas. No decorrer da história, a humanidade segue crescendo pelo mundo, quando Deus fala com Abraão, em Gênesis capítulo 12, diz: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra onde te mostrarei. Deus atuando aí no decorrer da história. O tempo segue, passando para o próximo slide, nós vamos ver um pouco mais da atuação de Deus. Deus falando com Moisés, um pouco mais na frente, o Senhor viu que ele se aproximara, Êxodo capítulo 3, verso 4, o Senhor viu que ele se aproximava para observar, então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. E Moisés diz: eis-me aqui, respondeu ele. Nós percebemos então, meus irmãos, que Deus vem no decorrer da história participando da história da humanidade. Deus nunca se ausentou, vamos dizer assim, dos seres humanos. Deus sempre esteve presente, seja Deus agindo diretamente, seja Deus agindo através de outras pessoas, dos profetas, seja Deus até em silêncio, porque até quando Deus está em silêncio, Deus também está trabalhando, como nós estamos aprendendo
nos cultos de quarta-feira, com o livro de Abacuque, com o nosso pastor Tiago, Deus também atua quando está em silêncio. Em alguns momentos da história, parecia que Deus estava calado, mas Deus também estava atuando com sua onipresença em toda e qualquer situação. Próximo ponto. Deus em Cristo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 2, verso 9, diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude divina. Deus, meus irmãos, atuou diretamente em Cristo. A Trindade, ela atua também de forma indivisível. Cristo é Deus, o Espírito Santo também é Deus, os três atuam de forma completa. Quando um dos discípulos disse a Cristo que mostrasse a Deus, mostra-nos o Pai, Cristo diz que só em estar olhando para Jesus, eles estavam também olhando para Deus, como o apóstolo Paulo fala, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém, meus irmãos? Deus estava atuando diretamente na história através de Jesus Cristo. Temos agora a participação do nosso pastor na nossa live. Quero agradecer a presença dele. Agora em Apocalipse, capítulo 1, no verso 8, o apóstolo João diz o que Cristo tinha lhe revelado. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Mais uma vez, vemos aqui a demonstração de Deus no decorrer da história, agora revelando ao apóstolo João as coisas que iria acontecer, e é importante também a gente ver esse pequeno detalhe do que significa o Alfa e o Ômega. Alfa, meus irmãos, é a primeira letra do alfabeto grego, Ômega é a última letra do alfabeto grego. E o que isso significa, o que isso quer nos mostrar, o que esse versículo fala aos nossos corações, dessa característica tão importante de Deus, essa característica da onipresença, trazendo para a nossa realidade de hoje, ser o Alfa e o Ômega é como dizer que Deus é de A a Z. Não é aquele polivitamínico, não, que diz que é de A a zinco, não. Não é um polivitamínico, tá? Deus é de A a Z, significa, meus irmãos, que Deus ele está em todos os momentos. Ele está do começo ao fim. E importante também sobre isso, alguém poderia dizer para mim qual seria o símbolo? Nós temos aqui um professor de matemática e geometria, eu acho que ele, se ninguém respondeu, então se alguém responder, ele pode confirmar para a gente se está correto. Qual seria então, meus irmãos, um símbolo que representa a Deus? Queria que os irmãos participassem desse momento. Quem poderia dizer um símbolo? Lógico, alguém pode dizer alguns outros símbolos que representem também a Deus, é claro. Mas existe um símbolo que tem uma característica que é perfeitamente uma característica divina. É perfeitamente uma característica que representa a Deus. Alguém poderia falar para mim que símbolo seria esse? Um símbolo matemático? Sim. É o infinito? Não seria o... Poderia ser, como eu falei, não existe uma resposta, vamos dizer assim, fechada. Não existe uma única resposta. Mas existe um símbolo que mostra claramente o que é Deus. O Alfa e o Ômega? O Alfa e o Ômega são as letras do alfabeto grego, a primeira e a última. Também é uma boa característica de Deus, um bom exemplo de demonstrar Deus. Mas existe uma melhor. Olha aí quem respondeu, ó, o nosso professor, o nosso outro professor de matemática, quem foi que viu? Eu vi o nome Aliança. Sim, então, a aliança, como é o formato de uma aliança? Uma aliança é um círculo. E uma das principais características de um círculo é que ele não tem início e nem fim. Ele é por completo. Uma aliança, ela é por completo. Não existe uma parte inicial e não existe uma parte final. Uma aliança, ela é
completa. Uma aliança, ela não tem início e não tem fim. Uma das principais imagens que representa a Deus é a aliança, é o círculo. Deus é do início ao fim. Deus, ele é o que era, o que é e o que há de vir. O alfa e o ômega, o todo, o poderoso, o grande eu sou. Esse é o nosso Deus. Ela é uma reta? Não, ele é um círculo. É um círculo. Ei, Ricardo. Opa! É da aula passada, da aula do Everton, né? A ilustração de uma reta, hoje do círculo. As nossas aulas estão muito pitagóricas, viu? Rapaz, eu não tinha visto. Eu não tinha visto, não. Eu não tinha visto esse exemplo da reta, não. Mas, rapaz, as aulas estão... Preparar uma ilustração geométrica para minha aula também, para não ficar por baixo. Ei, deixa eu te dizer. Amém. Essa palavra, engraçado que você falando de aliança, né? Da teologia para a geometria, pois não é, Alice? Essa questão de aliança. A palavra aliança, na língua hebraica, é a palavrinha berit, né? Que é traduzido tanto por aliança, né? Na maioria das vezes, mas também pela expressão pacto, né? Essa expressão que é tão saturada em nossa cultura, né? A ideia de que Deus é um ser pactual. Isso é muito comum no judaísmo, e principalmente no Antigo Testamento. E qual é o conceito da palavrinha lá, berit, de pacto? É de um Deus que não tem começo e nem fim, e assim, tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele promete também está de acordo com a sua natureza, né? Fidelidade e eternidade. E aí o interessante, quando você olha na Escritura, você geralmente vê assim, e aqui é uma aliança perpétua, assim é um decreto perpétuo. É justamente a expressão da palavra berit, né? A ideia de um Deus, e todas as coisas estão patentes aos seus olhos, ele conhece o começo e o fim de todas as coisas, e para ele nada é novo, porque tudo, em todos, digamos assim, em todas as etapas da história, tudo está patente aos seus olhos. Não é legal, né? Essa ilustração com base em uma expressão do Antigo Testamento. Maravilha. Mais alguém tem alguma observação? Mais alguém tem um símbolo geométrico que demonstre a Deus, para que nós possamos sair dessa aula sabendo de todos os símbolos que representam a Deus? Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, senão a gente já passa para o próximo ponto. Algumas observações que, olha, o triângulo, ó, deve ser por causa da Trindade, né? Rapaz, nossas aulas estão evoluindo muito. Observações sobre a onipresença de Deus. Existe um detalhe que eu queria falar nessa aula, a observação sobre Jeremias, capítulo 23, verso 23 e 24, que diz assim: sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Não sou aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Meus irmãos, existem algumas pessoas que dizem que Deus não é um Deus de longe. Existe até um louvor, se podemos dizer assim, ou uma música gospel, que diz assim, que Deus, ele é Deus de perto e não é Deus de longe. Essa seria uma forma de limitar a atuação de Deus. Existem alguns momentos da história que Deus apenas observou. Isso não quer dizer que Deus não estava presente. Quando Deus atua de forma a apenas observar, Deus também está agindo. E o nosso Deus, ele é um Deus de perto e também de longe. Como o profeta Jeremias nos demonstra aqui. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Isso é uma pergunta retórica, demonstrando que Deus é Deus de toda e qualquer forma. Não podemos dizer que Deus não está presente só por ele não estar agindo. O fato de Deus não agir significa que ele não quis agir naquele momento. Mas se ele quiser agir, ele vai agir. Se Deus quiser fazer, ele vai fazer. Não existe um momento, não existe um local, não existe uma situação em que Deus não possa reverter. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse que haja tudo que aconteceu, Deus disse, haja isso, haja aquilo, e as coisas foram acontecendo.
Deus é um Deus que pode fazer todas as coisas. O próprio Cristo acalmou os mares e acalmou o vento. Isso demonstra que não tem limites para Deus. Deus não é um ser que se limita a determinadas situações em determinado local. Não existe uma doença que Deus não possa curar, não existe uma situação que Deus não possa reverter e nem um local onde Deus não possa estar. Então essa era uma observação que eu queria falar, que Deus, ele é um Deus de todo e qualquer local e em toda e qualquer situação. Ele é Deus de perto e também ele é Deus de longe. E o fato de estar longe não significa que ele não está agindo. Amém? Passando para o próximo ponto, se alguém tiver algum questionamento, pode abrir o microfone e pode falar. Nós vamos ver aqui agora 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17, uma característica também indivisível de Deus, Deus eterno. Diz assim: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam a honra e glória para todos sempre. Amém. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo diz que Deus, o nosso Deus, o Deus a qual também nós servimos, é um Deus eterno. Nós vimos Deus no início, nós vimos Deus no decorrer da história, nós vimos Deus agindo plenamente em Cristo e vemos agora a eternidade de Deus. Mostrando assim que as Escrituras deixam bem claro, deixam nítido aos nossos olhos a onipresença de Deus. Deus estava presente no começo, Deus vai estar presente no final, Deus está presente hoje e Deus será presente eternamente. Amém, meus irmãos? Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone. Estamos nos encaminhando para o final da nossa aula. Se alguém tiver algum questionamento, alguma observação, alguma coisa para nos acrescentar, esse é o momento. Vai ficar à vontade, meus irmãos. Se não, pode perguntar. Pronto, vamos lá uma pergunta. Quando Cristo encarnou e se tornou 100% homem, continuando 100% Deus, ele exerceu esses atributos incomunicáveis na Terra? Cristo, em toda a sua plenitude? Vamos lá. Cristo, ele foi na plenitude de Deus aqui na Terra, vamos dizer assim, de forma humana. Ele não exerceu a plenitude de Deus nos seus atributos incomunicáveis, porque Cristo não estava em todos os locais. Mas Deus poderia sim. Deus fez coisas milagrosas. Jesus fez curas. Jesus demonstrou que conhecia o sentimento do coração de alguns fariseus. Ele demonstrou sim características de Deus, mas ele não teve a plenitude, ele não exerceu em sua plenitude essas características, porque ele também, naquele momento, ele era 100% homem. Então, eu entendo assim, que ele exerceu sim, ele era Deus, ao mesmo tempo que também ele era homem. Ele teve características indivisíveis e ele teve características divisíveis de Deus. Eu entendo dessa maneira, espero que eu possa ter sido claro. Temos dois pastores e um professor aí, se eles quiserem acrescentar. Não, você está certo na linha de argumentação. Cristo, o estado que ele veio é o estado de humilhação, né? Cristo encarnado, Deus encarnado, é aquilo que Paulo, o Tamires e os demais irmãos, vai dizer lá em Filipenses 2, né, mesmo sendo igual a Deus, não usurpou, ou seja, que a teologia a gente chama de kenosis, né, o esvaziamento. Esse esvaziamento não é que ele vai deixar de ter os seus atributos, mas que no seu estágio de humilhação, esses atributos e alguns aspectos da natureza divina, por causa da sua humanidade, foram limitados. Mas limitados não significa que Deus ele deixou de ser quem ele é, em essência. Mas apenas que nessa condição de humanidade, como você bem falou, essa argumentação é muito comum, né? Sempre
ele estava assim, diante dessas humilhações, ou diante dessas limitações, no estado de humilhação, condicionado a essa natureza. Mas você percebe, como bem pontuou e Ricardo, você vê Jesus dizendo, olha, eu conheço o que está passando no seu coração, eu sei onde você estava. Então você vê que esses atributos estão presentes, todavia, naquele estágio de Cristo, nessa condição de limitação e virtude de sua natureza. Hoje, Cristo Jesus, a destra de Deus Pai Todo-Poderoso, tem ele sua total plenitude, assim como era antes da encarnação. Maravilha, 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 perfeito. Espero que tenha ficado claro. E nós vamos nos adiantar, se encaminhando para o finalzinho da nossa aula, daqui a pouco chegando nas questões, onde vai ter um prêmio aí, uma grande premiação no final aí para o maior pontuador da rodada, certo? Vamos saber aí quem é o crente da rodada, certo? Ele vai ter uma foto colocada lá na porta da igreja para saber quem é o cristão da rodada lá da nossa igreja, amém? Valendo pontuação. Vamos agora nos encaminhar para o final da aula. Meus irmãos, o que nós podemos aprender com a onipresença de Deus? Vamos lá. O fato de que Deus vê tudo o que fazemos e pensamos, o fato de que Deus vê tudo o que fazemos e pensamos, mas muitas vezes temos mais temor de sermos vistos por homens do que pelo próprio Deus. É fato, meus irmãos. É fato que em todo e qualquer local que nós venhamos a estar, Deus ali estará também. Mas, muitas vezes, o que acontece é que nós temos um comportamento, às vezes, mais adequado na presença de algumas pessoas do que um comportamento mais adequado na presença de Deus. Muitas vezes, nós tememos muito mais sermos vistos por homens do que pelo próprio Deus. Às vezes, quando estamos sozinhos, temos comportamentos que parece que Deus não existe. E na presença de algumas pessoas, nós agimos como se Deus estivesse presente. Parece que quando estamos a sós, Deus não está ali conosco. Mas quando estamos na presença de algumas pessoas, parece que aquelas pessoas são Deus em nossas vidas. Muitas vezes nós estamos temendo a quem não deveríamos temer. Deveríamos temer, sim, principalmente a Deus. Pode passar o próximo ponto? O versículo que fala em Mateus, capítulo 10, verso 28, que diz assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Meus irmãos, nós temos que temer em primeiro lugar a Deus. Independente de onde estamos, independente da situação, nós devemos temer primeiramente a Deus. O nosso temor não deve ser do nosso pai, da nossa mãe. Sim, respeito. Mas o temor principal deve ser a Deus. Existem, às vezes, dentro da igreja, na presença de alguns irmãos, nós agimos como se fossem as melhores pessoas possíveis. Agimos como se fossem os melhores cristãos que existem. Mas quando estamos a sós na presença de Deus, nós agimos como se fossem as piores pessoas que existem no mundo. Aí o atributo da onipresença de Deus, não consegui ler, pastor. Mas se quiser falar, pode falar, tá bom? Estamos agora nos encaminhando. Esse é um ponto que eu queria... Pode falar, pastor. Não, só falei, o atributo da onipresença deve gerar em nós temor e tremor. Sim, é isso. Às vezes nós sabemos que Deus é onipresente, mas nós agimos muitas vezes como se não fosse. Entendem isso? Espero que eu esteja sendo claro. Nós sabemos que Deus está presente, mas o nosso comportamento é como se Deus não estivesse. Chega a ser, vamos dizer assim, um paradoxo, né? Você sabe que Deus está presente e age como se Deus não estivesse presente. Como isso pode acontecer? Como isso é possível, né? Isso acontece bastante. Pode falar, pastor. Eu queria só lembrar de uma coisa. Boa noite, irmãos. Eu cheguei um pouco atrasado aqui por causa das tarefas do dia.
Queria só lembrar uma coisa sobre essa questão de não respeitar a presença de Deus, né? Quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder de Deus. Eles se esconderam porque eles começaram a temer Deus, né? A ter medo da presença que agora para eles era uma presença totalmente desconhecida, a partir do momento que eles começam a discernir de maneira diferente o bem e o mal. Então essa presença desconhecida assusta eles, dá medo a eles. É o que acontece, por exemplo, com nossos amigos não crentes. Quando a gente convida eles para vir à igreja ou fala qualquer coisa de Deus, vocês já prestaram atenção, o medo que eles têm, assim, de se aproximar disso, de ouvir isso, né? Eles têm uma certa ojeriza disso, e isso, na verdade, nada mais é do que algo que vem lá desde Adão e Eva, né? O desconhecido os assusta. Então, quando um crente ele tem uma relação com Deus, da qual o temor é um temor não respeitoso, mas um temor no sentido de fugir de Deus, por exemplo, tem gente que detesta momentos de oração silenciosa no culto, porque é o momento que vai ficar ela e Deus, entendeu? No próprio culto. Eu já conversei com pessoas que me disseram isso, que não gostam muito daquele momento. Então, o que é não gostar daquele momento? O que é não gostar da intimidade? Na verdade, é um certo medo da intimidade, porque ainda desconhece quem é esse Deus. Eu levei muitos anos da minha vida, no começo da minha conversão, para entender que o Salmo 139 não era Deus me perseguindo para tentar me pegar em alguma coisa, mas era Deus me perseguindo em amor. Era Deus me protegendo, estando comigo em toda e qualquer situação a qual estivesse. Isso mudou tudo na minha cabeça no começo da minha conversão, quando eu compreendi isso, que esse temor de Deus a gente perde quando a gente compreende que esse Deus nos ama. Assim como a gente só consegue, então, viver uma vida sem hipocrisia quando a gente entender que tudo que a gente vive realmente está na presença de Deus. E aí, se a gente vive alguma coisa errada, deve estar na presença dele para que a gente peça socorro a ele para poder viver de maneira correta, já que a gente o ama, porque a gente quer agradar quem a gente ama, né? Então, eu acredito que nossa relação com Deus ela tem muito a ver com isso, uma compreensão de quem ele é. Maravilha, maravilha. Sobre esse ponto também, pastor, seria a próxima observação não tão profunda assim, né? Claro, foi perfeita a observação, excelente a observação, aprendi bastante com isso, mas eu ia tratar um pequeno detalhe, né? Sobre esse assunto. E outra, o pastor pedindo para falar, né? Perguntando para falar, o pastor Tiago também às vezes pedindo para falar. Eu venho de uma formação lá no meu trabalho, quando uma autoridade, né? Quando um superior fala, eu tenho que me calar, né? Então, se vocês quiserem falar aí, pode ficar à vontade, que eu sou subordinado, né? Vocês são superiores, então vocês, quando quiserem falar, pode ficar à vontade, certo? Eu que tenho que pedir autorização para estar falando aqui na presença de vocês, amém? Dando continuidade aqui. É desse jeito. Eu que tenho que pedir autorização para falar aqui. Duas autoridades aqui presentes, né? O que aprendemos também com isso, né? O que podemos aprender com isso? Existem certas coisas que nunca deveria sair, nunca deveria sair da nossa mente. E uma dessas coisas é o fato de que Deus está vendo. Deus está vendo. E isso tem que ficar sempre na nossa cabeça. Tudo que nós venhamos a fazer, tudo que fizemos ou deixamos de fazer, passa pelos olhos do Senhor por sua onipresença. Em todo e qualquer momento, quando acordamos, durante o nosso dia e quando vamos dormir, nós temos que ter isso na cabeça. Deus está vendo. Deus está vendo. Quando estivermos com nossos amigos, Deus está vendo. Quando estivermos com nossa esposa, Deus está vendo. Quando estivermos a sós, Deus está vendo. Isso tem que ficar bem claro na nossa mente para que nós venhamos a temer a Deus e andar segundo os seus ensinamentos. Passando adiante. O fato, falando um pouco do que o pastor tinha dito, né? O fato de Deus estar em todos os lugares nos dá a confiança de podermos orar em todo e qualquer lugar ou situação. E também não há um lugar em especial para falar com Deus, pois Ele sempre estará presente. Meus irmãos, nós temos a liberdade para falar com Deus em todo e qualquer local, porque o nosso Deus é um Deus presente. Não existe uma situação que nós não possamos falar com Deus. Não existe um local onde nós venhamos a estar que não podemos orar.
pois em todo e qualquer local o nosso Deus estará presente. O nosso Deus é um Deus de perto e ele vai estar conosco para nos ouvir em todo e qualquer local. Não existe um local especial. Às vezes nós deixamos para orar com mais vontade, às vezes nós deixamos para orar por mais tempo quando estamos na igreja. E devemos sim orar bastante ali, cultuando a Deus. Mas também devemos orar a Deus no caminho do trabalho, na volta do trabalho, durante o trabalho, em casa, antes de dormir, na hora de acordar, na hora de comer. Em todo e qualquer local, Deus vai estar presente para nos ouvir. E Ele é um Deus que está atento para nos ouvir e os seus ouvidos estão sempre abertos para escutar a nossa oração, porque Ele vai sempre estar ao nosso lado. Essa é uma das coisas que podemos aprender também com a onipresença de Deus. Amém? Espero ter ficado claro. Falta 1 minuto para terminar a nossa aula, mas nós vamos estender mais um pouco, porque agora vai começar o show do milhão, certo? Vamos para as perguntas agora, no estilo certo ou errado, certo? Aí esse estilo passa ou repassa, certo? E eu quero ver a participação de todos vocês aí, valendo agora. Primeira pergunta valendo um casal de peixe Beto, certo? Vamos lá, pastor Tiago Sanches. Pode colocar a primeira pergunta na tela. As características incomunicáveis são aquelas que apenas Deus tem a totalidade, certo ou errado? Vamos lá, meus irmãos. Olha aí, ó. Rapaz. Pronto, fechou. Agora os irmãos não é para ficar esperando os outros não, para ir na onda não, viu? É para responder logo quem quiser abrir o microfone para comentar a pergunta, certo? Todo mundo aí ganhou. Todo mundo ganhou aí um casal de peixe Beto. Próxima pergunta. Valendo meio pão passado. Vamos lá, meus irmãos. A pergunta é: características comunicáveis podem ser exercidas por completo pelos homens? Certo ou errado? Rapaz, olha aí, todo mundo acertando, ó. Que maravilha. Perfeito. Então, já estourando o nosso tempo, próxima rodada. Quero ver quem vai ser o cristão da semana. A pergunta é: podemos até ter atributos comunicáveis de Deus, mas nunca o teremos em sua totalidade. Certo ou errado? Podemos até ter atributos comunicáveis de Deus, mas nunca o teremos em sua totalidade. Perfeito, rapaz. Vocês estão voando aí, viu? Se tivesse concurso para pastor, estava todo mundo aqui aprovado. Vamos lá, próximo ponto, próxima pergunta. Não existe um local específico para adorar ou para adorar a Deus, pois sua presença é real em todos os cantos. Certo ou errado? Perfeito, rapaz, tá todo mundo atento na aula, viu? Parabéns. Desde já vou dando parabéns. Vamos finalizar aqui com as nossas últimas perguntas. Desde já quero dar os parabéns a todos vocês que participaram. Espero que eu tenha sido claro. Se tiver alguma pergunta, ainda podem falar, ok? Pergunta é: a sabedoria é um atributo que só Deus pode ter e que jamais poderá ser compartilhada ao homem. Certo ou errado? Oh, muito obrigado, pastor. Meus irmãos, essa daí eu peguei vocês, viu? Resposta errada. Resposta errada. A sabedoria é um atributo que só Deus pode ter e que jamais
poderá ser compartilhada aos homens? Errado. Se eu não me engano, eu vi alguém colocando certo aí. Se eu não me engano, eu vi alguém colocando certo aí. É errado. A sabedoria, ela é um atributo comunicável. Ela é um atributo comunicável. Jamais poderá ser compartilhada aos homens. Ela pode ser compartilhada, certo? Ela pode ser. Ela não vai ser compartilhada em sua totalidade, como a gente viu no começo da aula. Os atributos comunicáveis, eles são compartilhados aos homens, né? Coloquei aí uma pegadinha. Os atributos comunicáveis, eles são compartilhados aos homens. A sabedoria, nós podemos ter sabedoria. Jamais teremos a sabedoria por completo, que é a sabedoria que só Deus tem, certo? Olha aí, o Tiago colocou, quem quiser sabedoria, peça, né? E é no livro de Tiago, inclusive, fala isso, né? Quem quiser sabedoria, peça que Deus dá. A sabedoria é comunicável. Certo? Tem gente perdendo ponto aí, ó, para ser o crente da semana, né? Crente da rodada. Ok? Resposta errada. Próxima pergunta. O amor pode ser exercido pelos homens, mas apenas Deus amou sobremaneira e de forma completa. Perfeito. O amor pode ser exercido pelos homens, mas apenas Deus amou sobremaneira e de forma completa. Show de bola. Vamos para as últimas perguntas. Se eu não me engano, falta só uma agora para finalizar. Ou é uma ou é duas? Essa é a última. Essa daí é para finalizar a aula de hoje. Se eu pudesse fazer uma pergunta para resumir a aula de hoje, seria essa. Deus é um ser eterno. Logo, sempre existirá. Já o homem foi criado e, por ser portador da imagem e semelhança divina, nunca deixará de existir. Sendo assim, na eternidade, os crentes viverão com Deus, enquanto os ímpios existirão longe da presença do Criador. Certo ou errado? Maravilha! Maravilha! Com essa pergunta, eu finalizo a aula de hoje. Espero que eu tenha sido claro. Desculpa por ter passado aí esses 6 minutos. Espero que não tenha sido cansativo. Espero que não tenha sido, vamos dizer assim, pesada a aula. Espero que tenha sido uma aula bem leve, né? Espero que tenha sido uma aula bem prazerosa e que nós possamos ter aprendido bastante de Deus, né? Glória a Deus. Maravilha, ainda bem que foi uma aula leve. Agradeço a presença de todos. E próxima aula, misericórdia, graça e paciência. Professor Tiago Rodrigues. Vai ser uma aula mesmo show de bola. Show de bola, show de bola. Próxima aula, dia 25 de maio, um dia depois do meu aniversário. Vou estar presente, se Deus quiser. Misericórdia, graça e paciência.